problema que vivemos não é privilégio do Brasil, né? Elas são mundiais, principalmente as crises sociais. O pessoal da área econômica não prefere sempre falar de crise econômica, né? O que é, por si, um sinal de alienação muito grave. Nós precisamos entender que a nossa vida, ela depende muito de uma série de coisas que, se não forem bem compostas, darão problemas. Eu disse, a Tânia esteve no Chile participando de um congresso, né? E voltou mais uma vez apaixonada com o Chile. É um país que sofreu muito, talvez por isso aprendeu a equilibrar uma série de fantasias e construir uma convivência objetiva, pragmática, algo que aqui nós não estamos conseguindo, né? E uma das coisas que faz a gente repensar em por que o Brasil continua com tantos problemas é a nossa Constituição Federal, né? Ela concentra direitos, poderes, impostos em excesso num lugar distante, no Planalto Central. Isso é muito ruim. O Brasil é grande demais. O tamanho da Europa Ocidental, que é dividida em dezenas de países, sei lá, mais de 10 países, 20, não contei, né? Então a questão nossa é, acima de tudo, refazer essa Constituição gradativamente, que se ela vier a ser modificada radicalmente, o país vai parar, mais uma vez, que até cada dispositivo constitucional tem que ser regulamentado, tem que ser implementado, e isso leva anos. Então, de uma maneira reformista, né, a gente deveria iniciar um processo de ajustes da Constituição de 1988. Só que a festa ficou boa demais para grandes grupos que mandam no Brasil, que vão desde centrais sindicais até banqueiros, a mídia nacional. Quer dizer, em Brasília nós temos hoje uma fortaleza, onde dentro dessa fortaleza atuam as piores forças possíveis e imagináveis. Como que nós vamos corrigir isso aí? Em junho deste ano, 2013, o povo balançou o governo. Criou medo. Graças a isso, muita coisa poderá se corrigir. O governo percebeu que não é tão forte quanto imaginava. Nenhum governo é quando o povo não aceita esse governo. Aí vem, portanto, sempre a tese da revolução, da mudança mais enérgica. A Revolução Francesa levou, no mínimo, 5 anos para, ao final, ser praticamente traída por Napoleão, que reintroduziu a monarquia com todos os seus vícios. E no despotismo, na preocupação de distrair o povo, promovendo guerras, Napoleão acabou destruindo tudo o que a Revolução Francesa construíra. Mas a ideia continuou forte e voltou. Em diversos momentos no século XIX, muitas vezes de forma extremamente violenta, como foi o episódio das barricadas, lá em 1870, 71, como
os efeitos também de todas as ideologias e lógicas do século XIX produziram, no século XX, as guerras, o problema do genocídio, do holocausto, de tudo que nós vemos e que nos envergonham como seres humanos. Agora, e o Brasil? Né? O Brasil precisa deslocar, esvaziar, reduzir o poder da União, que interfere em questões que não dizem respeito a nenhum gabinete de tecnocratas em Brasília, como, por exemplo, a distribuição de energia elétrica. Né? Isso é assunto local, né? Não tem que se submeter a qualquer congresso, agência, o que for em Brasília. Não é só isso, até na área de educação. Né? O MEC procura impor um padrão nacional, o que, aliás, é extremamente perigoso. É exatamente através da educação centralizada e dirigida que nações inteiras se transformaram em guerreiras, em nações agressivas, violentas. Por quê? Porque no comando central do país, né, existia um tirano que decidiu que o povo deveria aprender essa cartilha ou aquela. Então o MEC é um ministério perigoso que deveria ser revisto, esvaziado até. O Brasil, cada estado, na verdade, diploma é algo secundário. O que importa é competência. Nós caminhamos para isso, até provavelmente. No futuro vai valer muito mais a certificação, a avaliação do candidato que a empresa, vamos dizer assim, a função exige, do que o indivíduo aparecer com um peito cheio de medalhinha, de diplomas e outras coisas. Ao contrário até, né? Quem teve muito tempo para ficar na escola é porque teve uma vida privilegiada. Quem trabalha, quem dá duro, quem enfrenta a vida, tem dificuldades de ficar dividindo o tempo entre o bar, a sala de aula, um campinho de futebol e coisas assim. Isso não educa, principalmente no nível superior. O médico, o engenheiro, o advogado, quer dizer, essas profissões que tendem a mudar radicalmente até de denominação, porque as especializações vão sendo necessárias, né? Elas vão criar outras profissões, vão se subdividir tremendamente. E vai chegar o momento em que, se a humanidade não se destruir antes, em que o trabalho, vamos dizer assim, será uma ocupação residual até do tempo, porque muita coisa poderá ser feita sem a submissão de quem quer que seja a um horário draconiano de produção, a menos que o cara seja maluco, né? Queira ficar rico acima da média ou coisa assim. Então esse se torna escravo das suas ambições. Mas, como eu disse, amanhã eu faço 69 anos, dia 8 de outubro, tá? E a minha preocupação é trazer para reflexões essas questões da democracia, da independência, da autonomia. Não existe responsabilidade sem autoridade. Isso, quer dizer, existe, mas isso é uma excrescência. Quer dizer, nós não podemos definir divisões de responsabilidade sem autoridade. Então, hoje no Brasil, o município, por exemplo,
é responsável por creches, escolas, por postos de saúde e tudo, só que os impostos vão para a União, principalmente, ou para o Estado. Quer dizer, é até cômico ver o pessoal xingando o prefeito, porque não existe esse ou aquele serviço, né? Esquecendo que os impostos vão para bem longe do município e voltam de lá como se fossem benesses do governo federal, o que é humilhante, é um absurdo. Até na Rua das Flores a gente tem visto uns banners de um partido da informação, um partido federalista, que, acho que é isso, que chama atenção para que Curitiba, em 2012, mandou mais de 5 bilhões de reais para o governo federal e recebeu, sei lá, 100, 200 milhões. É um absurdo isso. E os problemas são grandes. E não é justo que, principalmente, estados que trabalham, têm disciplina, povos que querem ser respeitados pelo trabalho e não por fantasias, se humilhem a esse ponto. Nós precisamos de uma reforma fiscal, uma reforma política, uma reforma organizacional do Brasil. O Brasil é minha pátria. Agora, o Sul é o meu país. É onde eu nasci, vivi, aqui eu entendo. Se alguém me perguntar como é que é ser amazonense, ou mato-grossense, ou pernambucano, eu vou mentir, eu vou chutar, porque eu não sei. Então é natural que eu, meu povo, minha gente aqui, tenha o direito, como até os índios têm, né? Fala-se tanto em respeitar a cultura, as etnias e coisas assim dos índios. Por que isso não vale para quem não chegou, para quem chegou depois de Cabral aqui no Brasil? Só vale para aqueles que chegaram antes, né? Então, nós precisamos de uma reforma que respeite as minorias geográficas, até vamos dizer assim, onde cada pedaço do Brasil tenha suas leis, tenha recursos para sobreviver, recursos em função do seu trabalho, das suas riquezas, e não do trabalho dos outros. Porque não existe região pobre, pode existir região inabitável. A natureza aí está dizendo que ali não é para ter gente, ali é para ela imperar sozinha. Então essas pessoas têm que mudar, têm que procurar lugares habitáveis. Isso é natural. Eu nasci em Santa Catarina, fui fazer engenharia em Minas Gerais, cursinho em São Paulo, estou aqui no Paraná. Por quê? Porque não havia trabalho lá em Blumenau para mim. Isso é natural. A gente não pode querer viver debaixo da asa da mamãe, do papai, só porque há tradição, sei lá o quê. Se alguém é tão ligado a essas besteiras, azar dele. Agora, o que não faz sentido é quem trabalha, quem procura ter uma vida organizada, metódica, disciplinada, ficar sustentando quem não quer nada com isso. E é óbvio, por que as pessoas não querem? Há uma mídia nacional que simplesmente provoca comportamentos irresponsáveis, lúdicos. Né? Parece até que as emissoras de televisão querem convencer as pessoas a serem irresponsáveis para depois elas próprias cobrarem do governo campanhas educativas. É um cenário kafkiano, é assim que nós vivemos. Então, está na hora do povo brasileiro tomar juízo, e esse é, vamos dizer assim, um conselho que eu posso dar hoje, dia 7 de outubro de 2013, num ano muito rico de experiências políticas e sociais.